Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse jornal que acontece diariamente na sua TV, onde nós trazemos personalidades interessantes, assuntos dos mais variados, assuntos interessantes também. E hoje não é diferente. Nós vamos falar da força da mulher na política regional. E estamos muito felizes aqui por receber aqui nos nossos estúdios duas vereadoras. Uma vereadora de 3 mandatos na Câmara Municipal de São José dos Campos e outra, no seu primeiro mandato, já presidente da Câmara Municipal da cidade de Caçapava. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, vereadora Renata Paiva. Obrigada, Dirceu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa, né? Pense nisso. Parabéns, né? Também por essa iniciativa. E uma honra estar aqui ao lado da Preta, essa mulher guerreira, né, que tem feito a diferença na cidade de Caçapava como presidente da Câmara. Bom, a Preta que ela citou é a Elizabeth Natália Alvarenga, que nós agradecemos também, a Preta da Rádio Capital. Obrigado, Preta. Eu que agradeço, Dirceu, por estar aqui junto com a Renata Paiva. É um prazer imenso. Caçapava agradece por esse convite. Bom, Renata, 3 mandatos à frente da Câmara Municipal de São José dos Campos. Como é que tudo isso começou? Em 1995, eu recebi num sábado, 7h30 da manhã, a visita do nosso querido ex-prefeito e amigo Joaquim Bevilacqua. Eu nunca imaginava na minha vida entrar para a política, né? Eu sempre tive uma participação ativa em nível comunitário. Eu nasci em Taubaté, mas logo nos primeiros meses eu já estava aqui em São José dos Campos, portanto me sinto joseense, né, de coração. E fui morar com os meus pais, que já moravam na fazenda, aqui no Turvo, região rural norte da cidade, e enfrentando todas as dificuldades que a gente passava, né? Naquela época nós não tínhamos energia, nós não tínhamos estrada, né? O caminhão de leite vinha até um certo ponto para buscar o leite, a gente tinha que trazer o leite até o ponto, né? Em animais. E com todas aquelas dificuldades que a gente enfrentava, escola era lá dentro da fazenda, os professores moravam com a gente, foi meu pai que fundou a escola na época. Então eu senti na pele, né, todas as dificuldades que as pessoas que também moravam lá passavam. E desde a minha adolescência eu já comecei a me preocupar e sempre gostei de cuidar, né, das pessoas, né? E acho que isso é uma vocação, eu acredito que seja realmente um ministério, né, que Deus me deu. E qual era o sonho de menina? Ajudar as pessoas. Eu sempre tive essa preocupação, né? Tive uma infância muito simples, né? Muito saudável. Fiz grandes amigos, né? Lá na roça, né? Portanto, eu tenho o orgulho de ser caipira e são meus amigos até hoje. E aí, na minha adolescência, 14, 15 anos de idade, eu comecei já a me organizar como liderança na região rural. Fundei as primeiras sociedades amigos de bairro, como Turvo de Cima, Turvo de Baixo, Rochedo, Aguaçoca 1, Aguaçoca 2 e outras comunidades, né? Porque eu entendia que sempre tive essa tese, sabe, Preta, de que ninguém faz nada sozinho, né? E a gente teria que se fortalecer através da unidade. E naquela época, Fernando Delgado era vereador, e que por sinal é meu tio, né? Nos ajudou muito mesmo. Nós conseguimos levar levamos energia elétrica para a zona rural, todos esses bairros. Depois levamos as primeiras linhas de ônibus, e assim a gente foi se organizando. Então quer dizer que na adolescência já começou a abrir uma estrada para chegar onde chegou. Mas nunca imaginava, né, que seria um caminho político. Pois é. E a Preta? É natural de onde, Preta? Eu sou de Caçapava. É Taiada. Taiada. O que é Taiada? O que é Taiada? É lá a cidade da cana, né? Então, aí tornou-se a cidade Taiada. Tá, e a infância, a adolescência vivida em Caçapava? Sim, toda a minha infância em Caçapava, né? Sou filhos de caçapavense também. Minha mãe, Rosana Natali,
o meu pai, Nivaldo Alvarenga, né? Então, nós viemos de família já do meio político, porém, eu nunca fui política, né? Passei a ser política quando eu conheci o presidente do PSC, o César Nascimento. Tá, e o César Nascimento, por coincidência, é diretor, proprietário da Rádio Capital. Exatamente. E aí você foi empregada na Rádio Capital, ou não? Eu vou voltar um pouquinho antes, Então, pode ser? Volta. Que a gente tem história, né, Renata? Nem diga. Graças a E Deus. aqui é para contar história. Então, assim, eu conheci, né, o Pedro Paulo, que é um amigo meu de infância, né? E através do Pedro Paulo, na convivência, o Pedro falava muito comigo sobre política. Eu ainda não conhecia o César Nascimento, mas através do Pedro Paulo que eu fui conhecer quem era César Nascimento. Então, me levou até a Rádio Capital para conhecer, eu completamente com medo, né, de falar em público. Então, conheci o César Nascimento lá. E daí por diante, comecei a admirar o trabalho, né, da política, o trabalho do César Nascimento, o trabalho do Pedro Paulo, que envolvia a política. E um dia estava eu fazendo boca de urna, né, para o César Nascimento, e sem ele saber, porque ele não sabia que eu estava lá fazendo esse trabalho. E até então ele descobriu, foi uma das escolas que ele mais teve a votação, e um dia chega um vereador, eu era comerciante na época, né? Chegou um vereador lá, vereador falecido Luiz Neto, e ele me fez uma proposta de trabalho. Eu fiquei super surpresa, disse eu. Não imaginava. E na época ele também era presidente da Câmara Municipal. Ele me fez o convite para trabalhar com ele na presidência da Câmara. E naquele momento eu não podia, porque eu não tinha nível superior. Mas mesmo assim, a pedido do César Nascimento, porque foi indicação, né, do César, ele me deu uma outra oportunidade. Ele fez umas trocas lá dentro e me colocou para ser assessora dele na Câmara Municipal de Caçapava. Até aí você não trabalhava na Rádio Capital? Não, não. Eu era comerciante, tinha um comércio, e num bairro distante, Tataúba, e depois que eu vim trabalhar na política, né? Conhecer um pouco mais da política, viver mais a política. E da Câmara você foi para a rádio? Isso. Por isso, a preta da Rádio Capital. Exatamente. É você que sustenta ali a Rádio Capital até hoje, na administração. Isso é generosidade sua. A gente faz um trabalho lá em conjunto. César Nascimento vai participar desse programa aqui. O César é uma das pessoas que, um dos radialistas que começou aqui em São José dos Campos, na antiga Rádio Universal, e dali ele foi para Caçapava, na Universal ainda, e hoje é merecidamente proprietário da Rádio Capital, grande radialista, grande político na cidade de Caçapava, e por isso você, como assessora do César Nascimento, ficou com esse nome Preta da Rádio Capital. Porque aí foi assim, Dirceu, o Nascimento começou a trabalhar a preta, né? Polidar, né? Ele pegou a preta, mudou, Preta da Rádio Capital. Então começou a trabalhar o nome, Preta da Rádio Capital, e comecei a frequentar as festividades. E eu representava a rádio nessas festividades, então passei a ser mais conhecida, né? Mas eu já tinha um trabalho também na igreja, né? Fui ministra da Eucaristia, sempre tive o apoio dos padres lá, né? O padre Carlos. Então, eu agradeço muito, né? A paróquia que me ajudou muito também. Vereadora Renata Paiva, a força do César Nascimento em Caçapava, no primeiro mandato, já é presidente da Câmara. Exatamente. Né? Mas, com certeza, ela tem correspondido, né? As expectativas, né? Para poder ter conseguido, logo no primeiro mandato, liderar a Câmara. E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, sobretudo para uma mulher, né? Com certeza. Vamos voltar quando o Joaquim Bevilacqua bateu a sua porta e disse: Renata, você vai vir para a política. Como é que foi esse momento? Titubeou, aceitou? Eu já era formada, já era advogada, né? Já tinha me formado em Direito, já militava na área, já estava na empresa junto com os meus irmãos e jamais pensava em seguir na política. Mas já participava de várias ações sociais, sempre fui uma pessoa ligada na área social, principalmente, né? E eu falei para o Joaquim que realmente não era o meu perfil, e ele falou que ele jamais errou, né? E eu falei que ia pensar, que ia conversar com a minha família, claro. Meu pai gostava muito do Joaquim também, né?
E aí conversei com a família e a gente acabou por aceitar o convite. Daí eu saí a primeira vez em 96. Eu fui a 14ª mais votada da cidade. Naquela época eu tive 1.734 votos. 7 vereadores entraram com menos votos do que eu e não entrei. Nosso partido era um partido grande. O Bastos perdeu por 4 votos, você se lembra? E daí, em 2000, saí novamente. Fui uma das mais votadas da cidade. Vários vereadores entraram com menos votos, eu não entrei. Daí saí novamente em 2004, uma das mais votadas da cidade. O Jorley ganhou a eleição por 100 votos a mais. Eu não entrei. O partido era um partido forte, sempre foi, né? Um grupo forte. Teve uma época que nós tínhamos 5 grandes vereadores, né? Os mais votados da cidade estavam conosco, mas eu nunca desisti, eu nunca deixei de acreditar que um dia, né, nós teríamos essa oportunidade. E Deus é tão bom na vida da gente, como a Preta falou, que eu fui me lapidando, sabe? Talvez se eu tivesse entrado na primeira vez, eu não tivesse valorizado cada voto, cada trabalho, tudo que a gente... conhecimento, relacionamentos, tudo que a gente foi construindo, né, ao longo desses anos. E quando eu assumi pela primeira vez em 2008, daí em 2006 eu saí candidata a deputada federal, a pedido da nossa liderança nacional. Não era projeto de eleição, era apenas para contribuir com o partido na cláusula de barreira, e eu dobrei com o deputado eleito na época, Marco Bertaioli, de Mogi das Cruzes, que hoje é deputado federal, foi um grande prefeito de Mogi, e hoje também é um grande deputado, né, aqui da região, inclusive. E em 2008 eu fiquei, em 2004 eu fiquei como primeira suplente, e em 2008 eu assumi pela primeira vez, sendo a terceira mais votada da cidade. Aí, novamente, em 2016, 2008, depois 2012, daí 2016, daí 2018, ano passado, eu fui candidata a deputada estadual, uma eleição muito difícil, uma das mais difíceis que eu já enfrentei, mas mesmo assim a gente teve uma votação muito expressiva, né? Quase 40 mil votos, né? E, enfim, eu acho que eu venho desde 96, praticamente aí, de todos os anos participando de um processo eleitoral. Aí a Preta sai pela primeira vez candidata a vereadora lá na cidade de Caçapava e é eleita, e aí? Não, eu saí pela primeira vez, né, em 2012, e obtive 736 votos, 2012. Mas porque eu me empenhei mais na campanha de prefeito, né? Porque nós tínhamos nosso candidato a prefeito e o meu objetivo era... Elegê-lo. Exatamente. Mas então eu foquei... uma frustração, né, de não ter sido eleito ou não? Não, nenhuma. Mas eu só agradeci. Agradeci, né? Porque pela primeira vez, sendo mulher, né, Renata? Porque é muito difícil a gente caminhar na política, né? Então, aí eu fui para a segunda vez, né? Aí na segunda vez já estava mais preparada, como você disse. Mais preparada, enfrentei realmente a população com muito carinho, com muito respeito, né? Levando o meu trabalho, né? Mostrando o meu trabalho. E graças a Deus obtive sucesso. Né? Tive 1.099 votos, fui a vereadora mais votada lá. E hoje estou lá na presidência da Câmara. Vereadora Renata Paiva. Bom, aí foi eleita em 2008. Foi eleita vereadora em São José. Você que já tinha tentado 2, 3 vezes aí uma eleição. E aí, como é que foi ser eleita e já começar esse trabalho em prol dessa população que tanto você queria trabalhar e conseguiu? Eu amo o que eu faço, né, Dirceu? Eu acho que isso faz toda a diferença. E como eu disse, eu amo cuidar de gente, pessoas, né? Eu acho que você tem que ter essa vocação, porque senão você não consegue permanecer na política.
porque a cobrança é 24 horas, as demandas são 24 horas, a ausência da família, né, é muito grande, meus filhos, enfim, meu marido, minha mãe, né, meu pai infelizmente não está mais aqui, mas sempre me cobraram, né, a presença, e a gente está sempre ausente, né, da maior parte dos eventos. Mas graças a Deus eles compreendem, né, entendem que a causa é muito maior, né, e alguém tem que ser político, alguém tem que se colocar à disposição das pessoas, porque eu entendo que se os bons, Preta, não se colocarem à disposição das pessoas, alguém vai ocupar esse espaço. E muitas vezes pessoas que não defendem aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente, né, que a população efetivamente precisa. E eu sempre procurei trabalhar com muita responsabilidade, com muito comprometimento e com muito respeito às pessoas, né? E eu trabalho muito numa área, uma das minhas principais bandeiras é a saúde, né, Dirceu? E a gente sabe que as pessoas podem esperar tudo na vida, mas quando ela precisa na área da saúde, é para ontem. E infelizmente, por mais recursos, né, que haja na área da saúde, São José dos Campos, a gente tem aí 1.800.000.000 praticamente investidos na saúde, é muito dinheiro, né? É um dos maiores orçamentos do país, e assim mesmo a gente tem uma demanda assim, diária. O Hospital Municipal é porta aberta, e esse conceito atende toda a região, em emergência, claro. A gente tem 85% da nossa receita é municipal, apenas 15% é do Estado e da União. A demanda, ela cresce a cada dia que passa. São José dos Campos se tornou um polo, né, de tratamento de várias enfermidades, como coração, câncer e outras, né? Não só para São José, como para a região, tá? Exatamente. E infelizmente, eu entendo que a gente precisa mudar um pouco o olhar e trabalhar mais na questão da prevenção, né? Na rede primária, porque o que acontece hoje que eu percebo ao longo desses anos trabalhando nessa área, né? Priorizando a saúde principalmente, é que as pessoas, de alguma forma, quando sentem dor, ou tem febre, ou tem qualquer tipo de enfermidade, ela procura a unidade básica, mas quando chega, ela não encontra, né, o médico no tempo hábil, né, o diagnóstico ou a investigação para que ela possa, né, após um exame, receber um tratamento, ela não é resolutiva, ele acaba indo para onde? Para as emergências. Então vai para as UPAs, vai para o hospital municipal, né? E acaba 80% dessa população que deveria estar no atendimento primário ou nas unidades de especialidades, acaba indo para o setor emergencial. E aqueles que estão lá para serem atendidos numa emergência, entendeu? Acaba tendo por vezes, né, a sua prioridade não atendida, né, em detrimento da demanda que acaba tendo em cada unidade dessa. É verdade. O seu olhar é esse também, e Caçapava é assim como a vereadora falou? Bem parecido, né? Apesar de Caçapava não ser uma referência. Uhum. São José já é uma referência, e nós que mandamos para cá, na verdade, né, Renata? Uhum. Porque nós não temos o suporte que São José dos Campos tem. Então, como a Renata mesmo disse, Caçapava recebe muitos de fora, né? E São José recebe muitos de fora. Então, Caçapava manda para cá também, né? Para os hospitais daqui, para poder atender a demanda de Caçapava. O seu foco como vereadora, qual é? Saúde. Sempre. Sempre foi saúde. Desde do meu trabalho na Rádio Capital, né? Até a vereança, é saúde. E como é que você classifica a saúde de sua cidade? É uma saúde precária, né? Infelizmente, a gente precisa falar a verdade, né? É uma saúde precária, no qual precisa de muitos recursos para superar as dificuldades. Apesar do nosso trabalho, né? Eu
no início de mandato, até a data de hoje, nós conseguimos aproximadamente 2 milhões para Caçapava, de verba, né? Verba federal do deputado Gilberto Nascimento. Então, isso ajudou bastante também. Não é o suficiente, nunca é o suficiente para a saúde, mas a gente vai em busca de recursos para ajudar o município, né? Então, na área da saúde, eu sempre focada na área da saúde, sempre peço ao deputado verba para a saúde. Conquistamos também uma ambulância para a cidade, que hoje é a única ambulância que nós temos no município de Caçapava, né? Uma ambulância aí, a meu pedido, o deputado Gilberto Nascimento mandou para nós, e eu venho lutando muito na área da saúde, né? Nós temos lá também o centro médico, que hoje está sendo uma referência também no bairro Vila Menino Jesus, onde nós temos 20 mil habitantes, onde desafoga um pouquinho o pronto-socorro, o hospital municipal. Então, a gente tenta fazer esse trabalho, né, Dirceu, de ajudar com verba federal, porque a verba do município, a verba que o município tem hoje não é o suficiente. Vereadora Renata Paiva, como é que a senhora está vendo o município tratar a saúde de São José dos Campos? Eu acho que falta, Dirceu, uma integração dos equipamentos. Hoje, a rede primária, assim como os hospitais conveniados e os próprios órgãos de regulação não se comunicam. Hoje nós temos uma cidade que é reconhecidamente, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, uma cidade que tem tecnologia de ponta. Se você for no centro tecnológico, você vê lá um Big Data hoje, né, através do IPLAN, colocando São José dos Campos num patamar de cidade inteligente, né, cidade tecnológica. Só que o que adianta você ter toda uma tecnologia, tá, lá no centro tecnológico, se a população na ponta não tem acesso? Se a saúde ainda funciona via malote? Então, eu acho assim, Preta, eu, por exemplo, na eleição de deputado, eu tive uma votação muito expressiva em Caçapava. E eu comentava com você, né, que na nossa obra social aqui em São José dos Campos, eu atendo muita gente de lá. Então, na minha opinião, eu acho que você não pode mais olhar a cidade do ponto de vista pontual. Nós vivemos numa região metropolitana. Eu acho que o prefeito de São José dos Campos tem que provocar, entendeu? E ser o principal articulador de um pacto regional, para que a gente possa realmente, todos os problemas enfrentados na área da saúde e todos os investimentos que vêm para a saúde da região possam ser compartilhados de forma inteligente. Esse pacto que a senhora falou, pacto regional, nós já comentamos aqui nesse programa. É inadmissível que formadores de opinião aqui de São José, de outras cidades como Caçapava também, em época de eleição, trazem candidatos de fora, pedem votos, e esses candidatos levam esses votos embora. E hoje nós ficamos aqui numa região com quase 3 milhões de habitantes, com 2 deputados estaduais, não é verdade? Temos aí um de Taubaté, que é o Vitor, temos a Letícia aqui em São José, onde nós tivemos aí tantos candidatos, né, como a senhora mesmo, candidato a deputado estadual. Tive mais votos. César Nascimento foi candidato. Muitos que foram eleitos, inclusive. Preta. Eu fui também. E esses candidatos de fora levaram esses votos embora. Então nós ficamos aí desprotegidos, né, a nível de governo estadual. E quem briga por esse pacto, não é verdade, regional, exatamente, que a senhora está falando, sim, não é verdade? Então nós ficamos com as migalhas, não é verdade? E a maior fatia do bolo vai para outras regiões, né? Como o nosso hospital regional, que atende a região de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê. E está dentro de São José. Dentro de São José. E a Prefeitura de São José doou o terreno, contribuiu com 14 milhões de reais na construção, e a gente não tem um pacto que, de fato, dê prioridade para São José e até mesmo para o Vale do Paraíba, né? Você foi candidata a deputada estadual também? Fui candidata a deputada estadual, a pedido do partido, né? A gente ainda não havia se preparado para isso, mas eu também não poderia deixar de atender o pedido do Gilberto Nascimento e do César Nascimento, né? Porque o César Nascimento, ele não quis ser, e meu nome
estava e sempre estará à disposição do partido. Bom, vereadora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também é que nós temos aqui na cidade de São José dos Campos muitas necessidades, não só a nível de pessoas, como a senhora disse, né? Como é que a senhora está vendo essa nossa São José dos Campos a nível de infraestrutura? Nós temos duas realidades. Uma que todo mundo vê, que é uma cidade linda, maravilhosa, né, que todos nós amamos, independente das circunstâncias, né? Construímos nossa história de vida aqui, nossos amigos, nossa família, enfim. Onde você tem toda uma região central, com uma manutenção diária, uma cidade bem cuidada, né, uma cidade que as pessoas, quando vêm para São José, se apaixonam, mas tem uma outra realidade, Dirceu, que poucas pessoas conhecem. Quais são? Que fica na periferia da cidade, entendeu? Nos bairros mais distantes. Muitos bairros ainda irregulares, né? Nessa administração, por exemplo, nós não conseguimos regularizar um bairro. Pessoas que a menos de meia hora do centro da cidade, 20 minutos, não tem água tratada, não tem rede de esgoto, não tem energia elétrica, não tem um CEP, não tem uma rua pavimentada. Falta dignidade. Então, eu acho assim que essas injustiças sociais, elas precisam ser minimizadas. Por isso, eu entendo que o governo ele tem que ter um olhar macro para a cidade, né? E levar realmente, né, a todas as comunidades, as mais distantes principalmente, né, os mesmos direitos, né, que a população central também tem. E através de uma cidade inteligente, você consegue fazer isso, né? Dar acessibilidade para as pessoas, independente de onde elas moram. Mas, sobretudo, levar infraestrutura, levar equipamentos. Tanto que a lei de zoneamento agora foi aprovada recentemente. E qual é o conceito da lei que foi apresentada na Câmara e foi aprovada? Não ter mais loteamentos que seriam considerados aí descentralizados, né, em regiões mais distantes. Só que o metro quadrado em São José dos Campos é muito caro, entendeu? Então, eu não sei aonde a população menos favorecida vai morar. Porque as pessoas nascem, casam, crescem, casam e precisam morar em algum lugar. E se você não permite que a cidade legal aconteça, entendeu? Infelizmente, a ilegal vai acontecer de uma forma ou de outra. Bom, a força da mulher na política, Preta. Como é que você vê essa cota para as vereadoras, para as candidatas a vereadoras dos partidos? Você acha que deve existir essa cota de 30% ou quem quiser que saia candidata? Bem, Dirceu, eu acho que deveria ser espontâneo, né? Quem quer ser candidata não deveria ter essa cota, né? Então, por livre e espontânea vontade, independente de cota, mulheres, vamos ser candidatas, né? Vamos motivar, né? Vamos enfrentar a política, porque a política a gente tem que enfrentar dia a dia, superar. E eu acho assim que a cota, ela inibe um pouquinho, né? Acho que inibe porque é pouco 30%, né? Nós temos ótimas mulheres no Brasil que podem ser boas candidatas, boas vereadoras, mas infelizmente o partido ele fica limitado. Então são poucas mulheres, né, escolhidas e sempre escolhe as melhores, né, Renata? Infelizmente é assim, a democracia é assim que funciona, né? Então realmente a mulher ela fica um pouco atrás, né? Sempre atrás, o homem sempre à frente e a mulher lá. Será que vai sobrar uma vaga para mim? Será que eu vou poder ser candidata? Então dificulta um pouco. A mesma pergunta eu vou fazer para a vereadora Renata Paiva e dizer o seguinte, que na eleição passada, 5.700 prefeitos foram eleitos, enquanto que mulheres, apenas 400. Né? A senhora é favorável à cota também? Olha, Dirceu, eu assumi a presidência do PSD aqui em São José dos Campos e pela primeira vez, né, uma mulher assume um grande partido, o terceiro maior partido do país hoje. E como presidente do partido,
nós já estabelecemos como diretriz nossa lançar na próxima eleição 40% de mulher. Nós ampliamos, né, a cota. Eu acho que não deveria ter cota, na minha opinião, mas sim incentivar a participação efetiva das mulheres na política, e eu procuro fazer isso inspirando as pessoas, principalmente na minha atuação política, no meu exemplo, né? E tenho motivado muitas mulheres nesse sentido. Tanto que dia 9 agora de dezembro nós vamos estar fazendo um encontro de mulheres. Nós estaremos, vou te convidar a participar conosco. Nós estaremos aí reunindo cerca de 500 mulheres. Eu já tenho muitas mulheres dentro da nossa formação aí da chapa, mulheres atuantes, mulheres que participam de vários segmentos, muitas vezes no anonimato, né, e que despertaram o interesse pela política. E como presidente do PSD, nós introduzimos aqui em São José dos Campos, pela primeira vez em São José, um curso de formação política, fora do modelo convencional. Nós temos na Fundação Espaço Democrático do PSD São Paulo um curso de formação online, modelo tradicional, que será uma complementação do que nós estamos fazendo aqui, realizando em São José dos Campos, que já tem replicado em outros municípios, pelo alto nível que nós estamos desenvolvendo. Esse primeiro módulo, serão 3 módulos, nós começamos em junho, termina agora no final de novembro. Até segunda-feira agora tem mais uma aula. Nós tentamos trazer comunicação de alto impacto, pensando mais no indivíduo, né? Falando sobre ética, sobre resiliência, sobre empatia, sobre relacionamentos interpessoais, sobre desenvolvimento pessoal, trabalhando mais nessas questões, né? Porque a pessoa saber quem ela é, né? Como ela se relaciona, qual o seu sentido de vida, qual o seu propósito e aonde ela quer chegar, né? E nós temos praticamente 120 alunos participando, né, e muitas mulheres. Mulheres que jamais imaginava um dia ter uma oportunidade de participar da política, porque nós queremos realmente que as mulheres, assim como os nossos demais pré-candidatos, possam realmente se capacitar, né? Tanto que agora no segundo módulo nós teremos media trainer, nós teremos todo tipo, né, de ferramenta para poder capacitar o que faz um vereador, como que tramita os processos, como são os prazos, o que é o regimento interno, o que é a lei orgânica, como que funciona, né, a relação com o executivo, né, para que a gente possa realmente preparar os nossos pré-candidatos, assim como as nossas mulheres, né, em condições de igualdade para concorrer à eleição de 2020. Tá, só dar oportunidade para a mulher no comando que acontece tudo isso, não é verdade? Exatamente. Não é verdade, com certeza. Deixa as mulheres comandar, que a cidade vai bem e o país vai bem. Exatamente. Mas a política ela continua sendo machista, vereador? Continua, né? Predominantemente né? Mas eu acho que eu nunca tive esse sentimento feminista. E também nunca tive um sentimento da minha autoestima ser baixa, nesse sentido. Porque eu sou mulher, eu acho que tudo na vida é construído. Ninguém ocupa um espaço que já está ocupado. E você não consegue nada do dia para a noite. É tijolinho por tijolinho, né? Com um sentimento de lealdade, com um sentimento de equipe, de grupo. Eu sempre fui grupo, né? Eu sempre entendi isso, que ninguém faz nada sozinho. E eu sou muito grata a todo o nosso grupo ao longo dessa caminhada, porque jamais eu conseguiria, né, estar hoje aqui se não fosse tantos amigos e amigas que nos ajudaram ao longo desses anos, né, que acreditaram no nosso projeto, que não é um projeto da Renata Paiva, não é um projeto hoje apenas do PSD, é muito mais do que isso que a gente vem construindo ao longo desses anos, né? Sobretudo um projeto de cidade, né? Onde a gente pretende construir uma cidade melhor, uma região melhor, né? Com várias mãos, né? Com várias cabeças, né? Porque democracia é isso, é pluralidade. Estou perguntando para a Preta, Caçapava, como é que é a movimentação feminista lá na política? É pouco, né? A gente precisa ainda
motivar, incentivar mais a participação da mulher na política, apesar da gente ver uma movimentação, mas ainda é pouco, né? Na presidência da Câmara mesmo, por exemplo, eu acho que eu sou, se eu não me engano, eu sou a terceira mulher presidente da Câmara, né? Então, a gente vê o machismo aí. E para eu também ter assumido a presidência da Câmara, eu tive que batalhar muito, tive que superar muitas dificuldades, né? Então, a mulher, ela tenta participar na vida pública, na vida política, tenta agregar também, não só participar, mas como a Renata falou, levar o conhecimento para que as pessoas tenham esse conhecimento. Eu fico muito feliz, Dirceu, quando a pessoa olha para mim e fala assim, você me representa, né? Então, a gente vê a força da mulher aí, né? Eu fico muito grata quando a pessoa fala isso para mim. Eu acho que motiva mais ainda a gente participar da vida pública e trazer pessoas também, mulheres, para a vida pública. Eu tento, no máximo possível, levar o conhecimento, levar principalmente não só o conhecimento, mas o amor, né? O amor pela mulher, o amor pelo ser humano. Fazer com que ela entenda que a política não é ir lá e votar. Não é somente isso. A política é saber o que está acontecendo no município, o que está acontecendo no país. A política é você votar consciente, votar naquela pessoa que você acredita. E nós, lá do PSC, a gente tem um grupo de mulheres muito forte também, né? Quero até mandar um beijo muito carinhoso para todas as mulheres de Caçapava, principalmente do PSC, né? Que elas são realmente, para nós, muito valiosas. Bom, a vereadora Renata Paiva, ela tem vários projetos interessantes, importantes aqui para São José dos Campos, que é do Rio Paraíba, Sim. Gostaria que só falasse, mas um trabalho que nós temos que reconhecer, tirar o chapéu, é a farmácia comunitária, né? Porque são atendimentos diários lá de centenas de pessoas que vão lá e buscam o seu medicamento, pessoas que não têm condições de comprar o medicamento, né? Principalmente o idoso, não é verdade? 80% do nosso atendimento é idoso. E de onde vem essas parcerias para a senhora continuar mantendo essa farmácia como mantém há tanto tempo? Sim. A farmácia, ela faz parte, é um braço apenas, da nossa obra social, que é a Portal da Comunidade. E a Farmácia do Povo, né, como ela é conhecida e é registrada também, ela é uma obra de amor. Eu a fundei há 15 anos e durante esses 15 anos ela vem prestando um trabalho importantíssimo para milhares de pessoas. Como eu falei, a pessoa, quando ela precisa, né, na área da saúde principalmente, ela tá se sente mais frágil e às vezes ela não tem dinheiro para comprar o medicamento. As pessoas deixam de comer, deixam de comprar uma fruta, uma mistura, como tantos testemunhos que eu vejo, porque 80% do nosso atendimento hoje é idoso, recebe aí um salário mínimo, né? E graças a Deus a gente consegue suprir essa necessidade ao longo desses anos e oferecendo um serviço de excelência, de qualidade, né, dando dignidade para as pessoas. Não é porque é de graça o medicamento, que a distribuição é gratuita, que é de qualquer jeito. Não. A gente valoriza cada pessoa que chega lá. E hoje, Dirceu, a gente atende 500 pessoas por dia. 500 pessoas por dia, distribuindo medicamentos. A gente tem praticamente todo tipo de medicamento. A única exigência que a gente faz é a receita médica. Pode ser do SUS, pode ser particular, pode ser de convênio. Ah, mas por que você atende convênio? Porque às vezes a pessoa até tem um convênio, porque a empresa paga, mas não tem dinheiro para pagar o tratamento. E outro detalhe também, quando você vai retirar um medicamento da Farmácia do Povo, da vereadora Renata Paiva, não pergunta o seu endereço, não pergunta se você vota em São José, onde você vota, não tem cunho político. Né? Tanto que a gente atende até sul de Minas. Gente que vem da Bahia, de tudo quanto é lugar, pergunta se tem título de eleitor, se não tem, se vota aqui, porque realmente um trabalho de amor. E a gente mantém com muito sacrifício, eu costumo dizer que é um milagre de Deus, nunca recebeu R$1 público, nunca poderia receber, porque é uma obra que tem o reconhecimento de utilidade pública, né? Inclusive reconhecido pela própria Câmara há muitos anos, mas pelo fato de eu sempre ter uma atividade política,
e a obra iniciou antes, inclusive de eu ser eleita, né, vereadora, eu sempre tomei muito cuidado, né, para que nada viesse a macular a obra social, as pessoas, de repente, vincular aí a minha atividade política com o trabalho social que a gente desenvolve, que a gente não faz isso sozinho, né? Com a ajuda de muita gente, né? E muitos amigos que também têm no coração o mesmo sentimento, o mesmo propósito, querer fazer a diferença na vida das pessoas, né? E atenção com essa pava, ó. Só nós, hein? Antes de começar o programa aqui, a Preta estava conversando com a vereadora Renata Paiva de ter um núcleo da farmácia lá em Caçapava. Uma parceria. Seria isso, Preta? Claro! Olha, povo de Caçapava, eu não poderia perder essa oportunidade, né, Renata, de pedir aqui um apoio para a Renata, para que eu possa também instalar uma farmácia lá, né? Até, como eu comentei, né, Renata, eu já tenho o imóvel, né, para fazer essa farmácia. Eu estou finalizando lá, porque também é um projeto meu, desde o meu início, né, de vereança. Então, que aos pouquinhos a gente vai fazendo, né? Renata já está no terceiro, eu estou no primeiro, mas eu vou chegar lá. Caçapava ainda vai ter uma farmácia comunitária da Preta da Rádio Capital, se Deus quiser. Que legal. Tá aí. Tá conversando nos bastidores aí, daqui a um tempo, e que seja um tempo curto. Próximo. Caçapava já tem a farmácia do povo, da Preta, da Rádio Capital. Nós temos uma parceria já em Taubaté, através de um grupo de pais da PAI, né, e um grande amigo meu, que é o Teófilo. Nós inauguramos já, vai fazer um ano agora, no final de novembro, em Taubaté. E está indo muito bem, uma parceria maravilhosa a gente fez. Quem sabe na próxima entrevista aqui, Dirceu, nós já tínhamos montado essa farmácia lá em Caçapava, né? Só vai trazer endereço. Só aqui. Endereço para a população ir lá e buscar o seu medicamento. Bom, e a vereadora Renata Paiva, ela não se restringe somente a São José dos Campos, aos bairros de São José dos Campos, não, né? E nós acompanhamos aí um trabalho magnífico que a senhora fez, preservando o nosso Rio Paraíba e participando até de eventos no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Eu sou líder, né, de um movimento suprapartidário que nós criamos há 14 anos, mais ou menos, né, desde que começou a crise na gestão da bacia, em detrimento da água que a gente manda todos os dias para o Rio de Janeiro, uma grande quantidade de água, e da possibilidade do governo do estado de São Paulo de fazer uma segunda transposição para a Grande São Paulo, como acabou acontecendo, né? Em razão disso, nós nos mobilizamos, juntamente com toda a liderança da região, ambientalistas, lideranças políticas, religiosas, enfim. E eu estive à frente desse movimento com outras lideranças aqui também da região, de Jacareí, de Taubaté e outras cidades. Promovi cerca de 22 audiências públicas, tanto no trecho paulista aqui do Vale, quanto no estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, porque o Paraíba ele atende 3 estados, né? E também na Grande São Paulo. Por várias vezes estive na Agência Nacional das Águas em Brasília, representando a região, junto com o secretário de Estado de Meio Ambiente de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. Construímos um pacto que hoje nos garante uma reserva hídrica para os próximos anos e para as futuras gerações, para que a gente possa realmente garantir isso à população aqui do Vale do Paraíba principalmente, que foi reverter a prioridade da bacia, que antes era a produção de energia elétrica. Por isso a gente mandava muita água para o Rio de Janeiro, essa água era jogada fora, atendia a população do Rio de Janeiro, que hoje a região, o Rio não tem de onde tirar água, a não ser do Paraíba, mas a grande maioria dessa água, 250 mil litros por segundo, era para produção de energia elétrica. E a gente passou a prioridade para o abastecimento humano. Com isso, nós reduzimos drasticamente a vazão que a gente mandava para o Rio de Janeiro para 110 mil litros por segundo no máximo, através de uma resolução que foi publicada pela ANA, depois desse acordo que nós firmamos com os 3 estados.
Isso foi depois da crise que nós enfrentamos em 2014. Foi publicada em 2015 essa resolução. E hoje, graças a Deus, mesmo com a transposição que foi realizada para a Grande São Paulo, a gente consegue ter os nossos 3 reservatórios, que é o principal nosso, que é a represa de Paraibuna, né? A do Jaguari, né? E o do Funil e de Santa Branca são mais de passagem, né? Em condições, mesmo diante de uma seca extrema, garantindo a água, principalmente aqui da população do Vale do Paraíba. Então, acho que foi a maior vitória que nós conseguimos à frente desse movimento. Aí, uma vereadora interestadual. Eu acho que é o legado que, independente de que a gente venha fazer na política até aqui ou daqui para frente, acho que é o maior legado que nós estaremos deixando aí para as futuras gerações. E saber da Preta, presidente da Câmara Municipal, primeiro mandato, vamos para o segundo ou vamos tentar uma prefeitura de Caçapava? A gente vai tentar aí o segundo, né? Porque eu preciso ainda de uma bagagem maior ainda, né? De um autoconhecimento ainda. Eu estou em busca disso porque eu acho que uma prefeitura, tanto a vereança como o executivo, a responsabilidade é a mesma, né? Não muda a sua responsabilidade. Mas eu acredito que ainda não seja o momento de eu ir para o executivo, né? E sim continuar na vereança lá e almejar novamente a presidência da Câmara o ano que vem, né? Eu almejo por isso, estou trabalhando para isso. Acredito eu que não haverá problema nenhum, até porque eu fico muito contente porque nós temos a vereadora Reinalma lá, que é do PSD. Sim, gosto muito dela. Então, e ela está sendo para mim uma mãe, uma professora maravilhosa, 6 mandatos de vereadora, né? Então, para você receber um elogio de uma vereadora de 6 mandatos e dizer assim, olha, você me surpreendeu, né? Você superou as minhas expectativas. Então, eu fico muito grata. E ali eu estou tendo muito conhecimento, estou aprendendo muito e estou agradando também a todos ali dentro, tanto os vereadores como os funcionários. Eu trato todos com o mesmo direito, igualdade sempre, né? Eu valorizo muito cada funcionário da Câmara Municipal, cada vereador, e eu não tenho problema com nenhum, né? Graças a Deus, eu trabalho de maneira de igualdade para todos, né? Atendo a necessidade de todos os gabinetes, todos os assessores. Até eu fico muito contente. Eu tenho, assim, muita liberdade para falar, Renata, porque, assim, realmente é muito carinho, Dirceu. Eu sinto o carinho deles por mim. Então, eu só tenho que agradecer. Eu venho novamente para a reeleição na presidência da Câmara. E depois disso, vamos deixar as coisas acontecer naturalmente, né? Uma coisa por vez, né? E nesse primeiro mandato, vereadora, mais conquistas ou frustrações? Conquistas. Muitas conquistas. Algumas delas. Nossa, o respeito, principalmente. O respeito da Casa Legislativa, dos vereadores comigo. Foi, assim, para mim, um obstáculo muito grande chegar à presidência da Câmara Municipal, né? O medo era muito grande de eu ser presidente, por eu também trabalhar numa rádio capital. Então, isso pesa muito, né, numa emissora de rádio, né? Ter aí o César Nascimento como meu padrinho político, existe sim uma certa preocupação, porque eu também utilizo o meio de comunicação para divulgar o meu trabalho, né? Então, acredito que a preocupação ali dos nossos colegas seria eu levar para a mídia também tudo o que acontece dentro da presidência da Câmara Municipal. E eu fiz completamente diferente, Dirceu. Sempre resguardando, né, tanto o meu trabalho como o trabalho dos vereadores, a necessidade de cada gabinete, respeitando cada um o seu espaço e me colocando sempre à disposição deles. Mas sempre que é conversado na presidência, sempre muito reservado, muito respeitoso. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Aprendi muito, né? Sou muito nova na política ainda, já assumindo a presidência da Câmara, responsabilidade muito grande, mas eu também tenho bons assessores, né? A assessoria também ajuda muito. E o relacionamento com o prefeito, como é que é? Bem, no início da minha vereança, eu tive muitas dificuldades, né? Porque, assim, eu sempre fui muito crítica. Eu sou crítica, não é que eu fui, né?
eu sou muito crítica, então eu ficava ali realmente questionando, fiscalizando, que eu faço isso, fiscalizo muito, né, o executivo. Então eu tinha um relacionamento mais afastado, na verdade, né, mas sempre com muito respeito, né, sempre com muito respeito. Depois que eu assumi a presidência da Câmara, eu tive que abrir o diálogo. Abrir diálogo. Eu fui até a prefeitura, quando eu assumi a presidência da Câmara, peraí, deixa a Preta de lado, a vereadora de lado, eu vou fazer o meu ofício, que é ir lá e me colocar à disposição do executivo. Então, minha assessoria me acompanhou, fui lá, me apresentei ao senhor prefeito, como presidente da casa, e me coloquei à disposição, né? A partir daí, Dirceu, a gente começou a ter um pouco mais de relacionamento, né? Porque precisa ter. Brigas e brigas só, a gente não chega a lugar nenhum. É preciso sim, você lutar, você questionar, você cobrar, mas também você precisa dialogar, você precisa dar espaço para o executivo também se integrar da Câmara Municipal, né? Os dois têm que trabalhar unido, porque quando existe muitas brigas, muitas repartições, muitos interesses próprios, quem perde é o município, né? E a gente vê isso em várias cidades da região, e eu não quero isso para Caçapava. Não é isso que eu desejo para o povo de Caçapava. Ótimo. Vereadora Renata Paiva, 3 mandatos, candidata a deputada estadual, e recentemente a senhora pediu uma licença na Câmara para cuidar de uma campanha para a Prefeitura de São José, é isso mesmo? Sim. Dirceu, o PSD é o partido do diálogo. O PSD ele quer trazer luz ao debate e inovação aos serviços públicos, assim como também sensibilidade para as principais decisões que serão tomadas quanto aos investimentos na nossa cidade. Mas, especialmente, trazer de volta a voz ao setor tanto produtivo quanto social da nossa cidade. Nessa gestão, desde o meu primeiro mês do mandato, eu assumi uma posição de independência, né? Mas sempre apoiei os projetos que eram importantes para a cidade e para a população. Não tive, assim como também não tinha nenhuma pretensão de ter qualquer espaço na prefeitura, né, ou dentro da máquina, até porque eu já havia me posicionado nesse sentido e era assim que eu gostaria de caminhar, com independência, com a minha consciência, defendendo aquilo que a população de fato precisa. E me relacionei muito bem durante todo esse período. Entretanto, o PSD, através de uma resolução que a nossa liderança nacional já publicou, terá candidato à Prefeitura de São José dos Campos. São José é uma grande cidade, né, uma cidade que tem um orçamento de quase 3 bilhões de reais. Como eu falei, é uma cidade que ainda tem muitas injustiças sociais, né? O PSD, por onde ele tem passado, né, nós temos um conceito de governar para as pessoas, né, para que as pessoas possam fazer parte da cidade, para que as pessoas possam construir junto as políticas públicas da cidade, né, num governo participativo, democrático, transparente, né, e é com essa proposta que a gente está construindo o projeto 2020. Como eu assumi a presidência do partido, né, esse ano, e tenho o compromisso e a grande responsabilidade de desenvolver todo o projeto para a eleição de 2020, com a estrutura partidária, com os pré-candidatos a vereador, assim como também para a candidatura à prefeitura, e o meu nome foi indicado tanto pela liderança nacional, estadual e homologada aqui pela executiva do município como pré-candidata a prefeita, eu entendi que eu teria que me dedicar ao projeto daqui para frente e não teria condições de me dedicar à vereança conforme eu tenho feito até aqui. E não seria ético da minha parte,
né, estar priorizando um projeto que eu terei a responsabilidade de construir daqui para frente, né, usando toda a estrutura da Câmara, inclusive, e não me dedicar da forma que eu gostaria. Por isso, eu pedi licença sem remuneração, né, a partir do dia 1º agora de novembro, e já estou totalmente empenhada, né, na construção do projeto 2020. Teremos, como eu já falei, esse encontro agora, dia 9 de dezembro, um grande evento para mulheres, assim como o curso de formação política, que a gente está oferecendo gratuitamente para as nossas lideranças, filiados, né, e amigos, fazendo com que as pessoas realmente possam pensar fora da caixa, né, pensar fora da bolha, sabe, Preta? Tendo um novo olhar para a política, com boas práticas, com políticas públicas do bem, fazendo realmente a diferença e tendo a oportunidade de oferecer para a população de São José dos Campos mais uma alternativa, mais um modelo de gestão, porque a gente vive há quase 3 décadas uma polarização entre 2 partidos aqui em São José dos Campos, com todo o respeito que eu tenho a ambos. Mas eu acho que a população de São José dos Campos, ela precisa e merece novas alternativas. E, com certeza, o PSD vai estar propondo, priorizando já as plataformas que serão trabalhadas, como a própria construção do plano de governo, que será feito com a própria população, né? Já tem todo um planejamento estratégico que a gente acabou de finalizar para iniciar, né, essa construção em todas as regiões de São José dos Campos. Por isso, nós teremos aí, né, 9 meses apenas, né, Dirceu, se você for tirar férias, festas e tudo mais, né, o tempo passa muito rápido. E nós teremos aí uma grande responsabilidade, considerando a grandeza de São José, né? E eu espero corresponder às expectativas, né, da população, assim como também da confiança da liderança nacional do nosso partido, não só com relação à construção, né, desse projeto, a todo o desenvolvimento desse trabalho que nós iremos executar daqui para frente, mas nós esperamos também que a própria população possa se legitimar da proposta que será construída, né, se apropriando dela no pleito de 2020. Boa sorte, vereadora. Preta, valeu a pena enveredar por esse caminho da política? Com certeza. Hoje eu amo política, eu vivo a política, né, eu até, assim, às vezes eu peço até desculpa para minha família, né, para o meu esposo, é somente eu e ele, né, então eu fico muito ausente. Então, às vezes eu peço até desculpas para ele, né, devido à minha ausência, mas eu amo a política, eu vivo a política, ele sabe disso e, graças a Deus, Renata, ele entende, né, porque eu acho que é muito importante, quando a gente é casado, o marido respeitar também o seu espaço que você quer ocupar, né, eu quero a política na minha vida, eu vivo a política. Então, ele respeita, o meu filho tem 28 anos, já é casado também, e respeita também o meu espaço na política. E eu vivo a política 100% na minha vida. Eu vivo a política dentro da minha casa, na igreja, na comunidade, no centro da cidade, fora da cidade, do município de Caçapava. Respira a política. Eu respiro a política, essa é a verdade. O ser humano é um cidadão político, né? Não tem como. E aí, como diz, né, a Constituição Federal, no artigo 5º, ele fala em direitos e deveres, né? Então, eu tenho o dever, né, como cidadã... Dever moral, né? Dever, como cidadã, de viver a política e viver bem. Passar uma imagem da política para o próximo, que a política é praticar o bem. Exatamente. Né? Nós precisamos praticar o bem na política. Legal, tá aí, o programa Pense Nisso hoje, batendo esse papo com a vereadora Renata Paiva, a vereadora Preta da Rádio Capital, mostrando que a mulher tem força na política, né? E que a política pode ser feita com pessoas do bem também, como vocês. Graças a Deus. Então, o objetivo do programa é esse, mostramos um pouco de cada uma delas, desejamos boa sorte a cada uma. Renata Paiva agora começando um trabalho aí
para a Prefeitura de São José, e a Preta buscando a sua reeleição à Câmara de Caçapava. Vereadora Renata, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom tê-la aqui conosco hoje, e foi agradável esse bate-papo. Eu que agradeço, Dirceu, a oportunidade, o privilégio de estar aqui, né? E a todos que nos acompanham. O nosso abraço aí carinhoso também. A você, Preta, desejo muita sorte lá. E que Deus continue te abençoando e que a gente possa continuar sendo um instrumento, né, de transformação na vida das pessoas para melhor e resgatar principalmente a esperança, né? Porque nós podemos perder tudo na vida, menos a esperança, né? E eu acredito na força da mulher. Eu acredito na sensibilidade da mulher, né? Na capacidade que a mulher tem de fazer mais e melhor, né? E é para isso que nós estamos aqui. Assim como você, eu tenho o maior orgulho de ser política. E quero incentivar cada vez mais pessoas do bem a participarem da política também. Preta, muito obrigado também. Boa sorte para você. E foi muito bom e agradável recebê-la aqui no nosso programa. Dirceu, eu agradeço imensamente a oportunidade. Para mim é mais um aprendizado aqui com vocês, né? 2 aqui líderes, né? Na política, né? Então, assim, para mim hoje também foi um aprendizado, Renata. Agradeço. Eu acho que juntas, Renatas, acho que nós duas, todas as mulheres, juntas é mais forte. Pense nisso. É isso aí. Pense nisso. É a TIC TV com o nosso Pense Nisso, hoje recebendo Renata Paiva e também a Preta da Rádio Capital. E agradecendo aí a você, telespectador, que nos acompanhou e tem nos acompanhado diariamente aqui no nosso Pense Nisso. Muito obrigado. Amanhã, mais um assunto interessante para você, mais convidados especiais, como hoje, as duas aqui, mostrando a força da política. Obrigado e até a próxima.